meu Deus. Visita aqueles, meu Deus querido, que ainda não conhecem a tua palavra. Salva a Vanessa, salva o Gustavo, salva a Lisa. Meu Deus, dá sabedoria da minha família. Cada vez que eu estou ali, guarda a minha família. Jesus querido, visita a família do Jesus querido, eu também te peço nessa noite pela vida da irmã Eliana, a sua mãe, a sua família. Da irmã Eliana e da esposa. Meu Deus, eu também te peço pela vida da irmã Rosângela, toma a irmã Rosângela nas tuas mãos. Senhor Deus, amado. Senhor, visita ali a Letícia, o Lucas, o Mateus. Eu exalto o Senhor e agradeço, Deus, pela vida visita ali a história, Senhor, toma nas tuas mãos aquelas cada uma destas vidas, Senhor, que chega Senhor, nesta casa de oração, Pai, que a tua mão seja sobre eles. Abençoa, Deus bendito e santo, as crianças, adolescentes, jovens, os adultos, e que nós sejamos, Deus, abençoados com a voz do Teu Espírito a falar em nossos corações. Que o Senhor use, Deus bendito e santo, Teu servo, que nos ministrará a Tua palavra nesta noite. A palavra já está em seu coração. Agora, Senhor, que Ele, como um instrumento poderoso em Tuas mãos, retransmita a nós tudo aquilo que o Senhor já tem falado a Ele. Deus, eu peço ao Senhor que receba a nossa adoração, a adoração desta igreja, Senhor. Que nós possamos entregar o nosso melhor a Ti, meu Pai. E certamente aqui está a Tua presença, eu creio nisso, Senhor. Porque o Senhor já tem respondido àqueles que, Senhor, estavam durante o dia ansiando por este momento. Um momento de estar junto com a Tua igreja, com o Teu povo, para Te louvar, Te bendizer, exaltar o Teu nome. Que o Senhor abençoe, Pai, cada igreja que está reunida nesta noite, em cada lugar onde houver o Teu povo Teu, Senhor, prostrado diante do Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja ali com eles, Senhor, os ajudando a perseverar na fé nesses dias maus. Abençoa, Senhor, mais uma vez, este culto que nós já estamos prestando ao Senhor. Se conosco, e eu agradeço, Senhor, pelo dia, em nome de Jesus Cristo. Amém. E glória ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória ao Senhor. A paz do Senhor Jesus a toda a igreja. Amém. Aos irmãos que estão em casa, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, nos coloquemos de pé para juntos adorarmos a Deus em gratidão pelo dia que Ele nos tem concedido. Em seguida vamos louvar o Senhor com os hinos da harpa cristã. E hoje, de uma razão especial, depois eu peço também para os jovens louvar a Deus, como nós vamos então contribuir com dízimos e ofertas. Em seguida vamos ouvir a palavra. Por que tão rápido assim? Porque após a palavra, então, vai ter uma homenagem das crianças a todas as mães. Então nós vamos ter que organizar assim, para que tudo saia bem, perfeito, tá bom? Então, os irmãos entenderam? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos juntos adorar a Deus? Senhor Deus e amado Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por estar conosco. Obrigado, Senhor, por nos ouvir. Obrigado por nos dirigir. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, sobre a nossa família e sobre todos aqueles, ó Pai, pelos quais temos orado e intercedido. Obrigado, Senhor, por nos manter de pé, por nos sustentar até aqui. Se conosco, Pai, sempre eu te peço, porque sem a Tua presença não temos vida verdadeira, mas contigo, Senhor, vamos vencendo, dia após dia, nos aperfeiçoando, crescendo na graça, no conhecimento do Senhor, até que o dia perfeito chegue e então, Senhor, finalmente estaremos contigo na glória. Senhor, se conosco, receba o nosso culto a Ti, a nossa adoração. Em nome de Jesus Cristo agradecemos. Amém. E glória ao Senhor Jesus. Louvado seja
ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém. Louvemos a Deus, hino número 124, nós louvemos com alegria. A todas as mamães, né? Feliz Dia das Mães. Todas, que Deus os abençoe grandemente, com muita graça, sabedoria. E as mães que estão em casa também, Deus os abençoe, bom dia abençoado aí. Louvemos ao Senhor. Exaltados. Glória a Deus. 124, irmãos. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Deus, poder e graça. Aleluia. Glória a Deus. Glória
Jesus. Deus maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Oh, amigo Espírito Santo, toma conta desse trabalho. Te adoro, exaltar o teu nome. Jesus, muito obrigado por essa oportunidade.
526, irmãos. Louvado seja o teu santo nome. Glória a Deus. Aleluia. Grande é o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória Aleluia. Senhor,
Glória a Jesus. Carta aos Hebreus, capítulo de número 4. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Deus tremendo. Vamos achar, irmãos? Amém? Amém. Glória ao Senhor. Hebreus, capítulo de número 4, a partir do versículo 1, diz assim a santa palavra de Deus: temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim, jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia 7º: e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez neste lugar: não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Glória ao nome do Senhor Jesus. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus eterno. Obrigado a Deus por esta palavra, Senhor. Senhor, há um repouso preparado para o teu povo. E quem poderá entrar nele, Deus? Sim, ó Deus, aqueles que têm vindo, perseverado e obedecido a tua palavra, o teu mandamento, guardando em seu coração, dando prova do amor a ti, ó. É assim que diz a sua palavra nesta noite, ó Deus. Esta palavra poderosa, Deus, que discerne a intenção dos corações, que vai no profundo do nosso ser, Senhor, e neste momento já tem nos confrontado naquilo que precisamos ser corrigidos e nos encorajado naquilo que temos lhe agradado, Senhor. Obrigado, Deus, por falar conosco nesta noite desde já, pelos louvores, na oração, na palavra oficial desta noite. Continue conosco e abençoe o teu povo, assim eu agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.
Nesta oportunidade, os jovens louvam o Senhor, vamos também contribuir com dízimos e ofertas. Em seguida, nossa irmã Marcela fará as apresentações e ouviremos então a palavra. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus. Exaltado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor Jesus. Glória a Grande é o Deus. Senhor Glória a do Deus. universo. Abençoa Deus. Grande é o Deus. Abençoa Jesus, estamos à frente desse trabalho. Glória a Deus, aleluia. O nome seja exaltado. Recebemos a nossa juventude e esforço, Pai, a profecia. Renovando seus espíritos, ó Pai, durante a morar, aleluia. E toda a igreja assim, ó adorando o Senhor, a tua presença. Eles liberdade do Espírito Santo, aleluia. Oh
Glória a Deus. Irmãos, eu vou apresentar os visitantes. Peço que aceitem com a sua mão. Apesar que são todos conhecidos, é uma honra tê-los aqui nessa noite. Está conosco a irmã Thaís, muito conhecida nossa. Está de volta aqui em casa, né, Thaís? Essa casa é sua também. E a sua mãe, a irmã Maria da Glória, que já estava por aqui esses dias, né? Enquanto está aqui em São Paulo, nos visitando. E está conosco também a irmã Maria José, ela é mãe da irmã Eliane, também é nossa conhecida. Como nós vamos recebê-las? Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Sempre, sempre. Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, orar, apresentando o diácono Daniel, que nos trará a mensagem nesta noite. As irmãs que nos visitam, prazer tê-las aqui, sejam sempre bem-vindas, né? Graças a Deus. O pastor Edson faz esta oração, irmãos, e enquanto a palavra é pregada, estejam atentos e orando em espírito, para que Deus use o servo. Amém? Saúde a todos com a paz do Senhor. Oramos, irmãos. Querido Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, te agradecemos nesta noite por chegarmos na tua presença. Damos-te graça por este momento abençoado, quando já ouvimos o Senhor falar conosco através da sua palavra, Senhor. Lida nesta noite aos nossos corações. Quero apresentar teu servo, o diácono Daniel, na tua presença. Usa ele, Senhor, como tem usado sempre, ó Deus, através da tua palavra. Que esta palavra nesta noite sofridos e todos aqueles que precisam ouvir uma palavra conforme seja a vontade do Senhor para a nossa vida. Neste momento te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Pode sentar, muito obrigado. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quem te adora é exaltado o teu santo nome. Grande é o Senhor dos exércitos. Meus irmãos, graças a Deus por esta noite que o Senhor Deus tem nos concedido. Eu estou muito grato ao Senhor por esse dia e eu creio também que toda a igreja do Senhor está feliz com o Senhor. Verdade. Quantos estão felizes com o Senhor? O Senhor Deus tem cada dia se mostrado fiel para conosco. Né? Verdade. Glória a Deus. Na terça-feira eu ministrei aqui, eu falei algo que no outro dia eu fiquei pensando que nós falhamos com o Senhor às vezes, né? Ou quase sempre. Mas mesmo nós sendo infiéis, o Senhor Deus continua fiel. Como pode, né? Às vezes nós trocamos o Senhor Deus por tantas coisas, mas Ele não nos deixa só, não nos desampara, sempre está conosco. E é interessante nós sempre lembrarmos, meus irmãos,
de agradecer ao Senhor. Verdade. Agradecer a Ele pela vida que temos, por aqueles que Deus nos deu, Verdade. principalmente num mandato como esse, né, que é considerado e tratado como o Dia das Mães, né? Veja que esse sentimento de uma mãe para com o filho é tamanho que o próprio Deus usou isso para falar com Israel, né? Pode uma mãe esquecer do filho? Mas o versículo continua dizendo assim: mesmo que isso aconteça, veja que é uma coisa difícil, quase impossível acontecer, mas mesmo que isso venha acontecer, eu, Senhor teu Deus, jamais esquecerei de ti. Deus não esqueceu de você, meu irmão. Deus não esqueceu de você, minha irmã. E fique sabendo que o Senhor Deus está nesta noite aqui, olhando para mim, olhando para você, né? E Ele requer de nós, meus irmãos, que sempre estejamos junto dEle. Meus queridos irmãos, eu gostaria de compartilhar o texto bíblico com os irmãos, convidando a todos para abrir o seu exemplar da Bíblia Sagrada na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 19, 20 e 21. Meus irmãos, também eu sempre gosto de trazer uma resposta, umas notícias, né? As novidades sobre as aulas de música. E ontem, para a honra e glória do Senhor, demos início à segunda turma, né? E foi uma bênção, meus irmãos, uma bênção, né? E hoje eu encontrei alguns alunos, algumas pessoas que falaram assim: Daniel, eu não pude vir na primeira aula, mas na segunda eu vou estar em nome de Jesus. Então nós estamos esperançosos aí, meus irmãos, que tenhamos uma boa frequência nessa nova turma, né? E a primeira turma já estão com seus violinos, estão treinando. Eu até comentei com a professora para ela não gravar nada, para mandar para ninguém ficar vendo assim, né? Eu quero apresentar a orquestra. No dia que os irmãos vêm aqui no domingo, vai estar todo mundo aqui já sentado por lá. O nome do Senhor vai ser glorificado. Quantos querem renovar o compromisso de orar pela orquestra, meus irmãos? Amém? Depois o irmão Eliabe vai falar um segredo para você. Meus irmãos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 5, versículo de número 19, 20 e 21, está escrito assim a palavra de Deus. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas, onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem diz amém, meus irmãos? Amém. Meus queridos irmãos, ou talvez a maior dificuldade de um crente em Jesus, seja ele novo, já experiente, ou já avançado na idade, uma das maiores dificuldades de um crente é lidar com o pecado. O texto vai nos dizer, lá em Isaías, no capítulo 59, que as mãos do Senhor, elas não estão encolhidas, e os seus ouvidos não estão tampados. Veja que as mãos do Senhor, elas já estão estendidas, e os seus ouvidos estão prontos para ouvir. Mas o versículo número 2 diz assim:
Porém, o pecado faz uma divisão entre nós e Deus. Quando nós lemos esse versículo, meus irmãos, e paramos para observar a profundidade e a responsabilidade que nós temos diante do nosso relacionamento com Deus, nós precisamos observar que muitas das vezes, ou se não todas as vezes, que nós deixamos de ser alcançados pelas bênçãos do Senhor, é porque temos algo dividindo e atrapalhando o nosso relacionamento com Deus. Porque Deus sempre quer estar perto de nós. O desejo do Senhor é sempre estar perto da igreja. Mas a nossa dificuldade, meus irmãos, é de manter esse relacionamento com Cristo. Glória a Deus, aleluia. Porque a nossa vida espiritual, ela nem sempre está por cima, né? Trazendo para um linguajar mais atual, nem sempre nós estamos voando nas asas do Espírito. Tem dia que a gente acorda só a graça mesmo, né? Além disso, nosso próprio pensamento, a nossa própria fala, as nossas próprias atitudes nos afastam do Senhor nosso Deus. E debaixo da graça do Senhor, eu gostaria de falar sobre obediência nesta noite. A obediência. Eu penso, meus irmãos, que não há nada melhor para um pai ou para uma mãe ter um filho obediente. Uma das qualidades, talvez, que seja mais observada de um filho pelo pai e pela mãe, seja a obediência. O carinho, né? Meu filho é carinhoso, ele é obediente, ele é assim. Então nós vamos nos colocar, meus irmãos, todos aqui como filhos diante de um pai amoroso, bondoso, que nos dá tudo o que a gente pede. Tudo que a gente pede, o Senhor dá. Talvez não no seu tempo, mas no tempo dele. E até mesmo coisas que para ele não era nem importante você ter, mas ele dá porque você é chorão mesmo, né? Mas, e nós? Como nós estamos diante desse Deus, desse Pai? Então, meus irmãos, nós precisamos começar lá do início. Lá em Gênesis, os apóstolos, lá em Gênesis, quando o Senhor dá uma ordem à sua criação. Os irmãos lembram que o Senhor fez os céus e a terra, os luminares. E o Senhor fez, meus irmãos, tudo, e tudo que Ele fez foi bom. E Ele criou o homem, a sua imagem e semelhança. Pegou este homem e colocou no jardim, o jardim chamado Éden. E o Senhor deu uma ordem para este homem. Olha, você veja o versículo de número 15 do capítulo 1 de Gênesis. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Veja que aí já havia o trabalho, mas não havia a exaustão do trabalho, o estresse do trabalho. Mas aqui o homem já estava trabalhando. Ele tinha como lavrar, né? Ele não suava o rosto para comer. Ele cuidava, lavava da terra e estava tudo bem. Veja o versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente,
mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Veja que o Senhor dá uma ordem. O Senhor Deus deu uma ordem para o homem. E tudo que Deus espera é que ele obedeça. Então o homem todos os dias, diz que todos os dias Deus descia para falar com o homem, eles conversavam. O texto não fala para o tipo de conversa que eles tinham e nem do dialeto. O português a gente sabe que não era. Alguns falam que era o hebraico, outros falam que era o aramaico, mas nós não sabemos o dialeto que eles falavam e nem o tipo de conversa que eles falavam. Mas, meus irmãos, é certo que todos os dias, ao final da tarde, ao final do dia, Deus descia e falava com o homem, conversava com o homem, porque Deus sempre buscou ter um relacionamento com o homem. É da vontade de Deus, primeiramente, ter um relacionamento com você. E não é hoje, isso daqui a 8 dias. Não, é todos os dias o Senhor procura um relacionamento, uma conversa com você. Ele quer ter um momento particular com você. E veja, meus irmãos, que é no final da tarde. No final da tarde, eu, pelo menos quando eu chego em casa, junto com a minha esposa, nós vamos conversar como que foi o dia. Talvez, meus irmãos, se fosse isso que acontecesse, Deus chegava para Adão e falava: como foi o seu dia hoje? Eu estou apenas conjecturando, né, meus irmãos? Deus nos dá essa liberdade. E Adão poderia até falar: Senhor, eu fiz aquilo, eu fiz isso aqui, coloquei aquele animal ali nesse nome. E eles começavam a conversar naquele diálogo. E depois Deus voltava, ele ficava no jardim. Mas no outro dia já estava lá Deus novamente, ao entardecer, procurando conversar com o homem. Quanto tempo faz que você não conversa com Deus? Conversou com Ele já hoje? Já falou com o Senhor já hoje, meus irmãos? Mas no capítulo 3, no versículo 1, meus irmãos, nós já vamos entender e ver aqui que o inimigo das nossas almas nunca teve prazer em nos ver perto de Deus. Porque Ele um dia esteve perto do Senhor e Ele não quer que ninguém esteja perto do Senhor. Ele quer destruir o nosso relacionamento com Deus. Então veja que no versículo 1 de Gênesis, no capítulo de número 3, a serpente vem até a mulher e veja que o inimigo que você diz que vai amassar a cabeça dele, pisar na cabeça dele, veja o quão astuto e quão sujo ele é. Veja a pergunta que ele faz, viu, meus irmãos? Olha, é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Aí a mulher responde para ele: não. Deus disse assim: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, dele não podemos comer. Quando a mulher fala essas palavras, é tirado dela a inocência. Porque veja o que o inimigo pergunta: olha, é verdade que Deus falou para você não comer nenhuma dos frutos? Ela fala: não, Ele só falou para a gente não comer daquela que está no meio. Ou seja, quando ela comeu, ela sabia que não poderia comer. Ela confessou aqui a responsabilidade. Ela estava ciente que não poderia comer. Os irmãos entendem como o diabo é astuto? O quanto ele é esperto? Quando ela fala isso, meus irmãos, o peso da inocência dela, ou talvez a inocência dela é tirada. Porque agora, conscientemente,
ela come do fruto. E quando ela come do fruto, ela vai e oferece para o marido dela, para Adão. E é interessante como Eva convenceu Adão que ele poderia comer o fruto. Porque ele conhecia o fruto. Ela não obrigou ele a comer o fruto. Ela não chegou a falar, come agora que estou mandando. Igual a mulher que faz com o Daniel. Não faz não, eu estou brincando. Ela não escondeu o fruto, ou deu alguns frutos no meio do fruto, não. Ela chegou para ele e falou assim, ó, come. Ele sabendo também que não poderia comer do fruto, ele pega do fruto. Mas, meus irmãos, eu comentando até com a minha esposa em casa, Adão, ele tinha o temor de Deus. O que fez Adão comer daquele fruto? E nós conversando em casa, chegamos a uma conclusão de que quando Adão vê que Eva come do fruto, porque lembre-se, a responsabilidade estava sobre quem? Adão. Quando Eva come o fruto, nada aconteceu. Estava tudo tranquilo por enquanto. Ela tinha comido, estava oferecendo para ele, ele deve ter olhado para ela, passou o olho nela assim, ela está bem, está viva, não morreu, estou falando com ela, está me oferecendo aqui. Então, diante de Eva, já com fruto dentro dela, e aparentemente bem, ele vai lá e come o fruto. Quando Adão come o fruto, cai em desobediência, e agora o pecado, como se fosse um senhor, né? Como se fosse um ser, surge. E dali para frente, meus irmãos, até os dias de hoje, temos dificuldade em lidar com o pecado. Porque daquele momento para frente, o homem se afastou de Deus. Dali para frente, o homem se tornou desumano. Lembre-se que nós somos feitos humanos. Então, quanto mais próximo de Deus nós estamos, mais humanos nós somos. Quanto mais longe de Deus ficamos, mais desumanos nós nos tornamos. É por isso que o pecado, meus irmãos, deve ser colocado para longe de nós. Nós devemos nos afastar do pecado para nos tornarmos humanos e assim próximos de Deus. Então daí para frente, meus irmãos, aí veja que Deus outro dia vai lá. Lembre-se, Deus todos os dias Ele vem visitar você. Ele quer ter um relacionamento com você. Quando Deus chega no jardim, Ele vai lá procurar o homem. E o que é que o homem faz? Não é assim que a gente faz quando a gente peca? Primeira coisa que faz é esconder. Aí ele se esconde. E Deus falou assim: Adão, quando eu ouvi a tua voz eu me escondi, porque eu estava nu. E Deus perguntou: mas nu? Quem mostrou para você que estava nu? E é a história, os irmãos já sabem.
E aí o homem agora teve que pagar por esse pecado. A mulher pagou por esse pecado. A serpente pagou por esse pecado. E até hoje a humanidade sofre, meus irmãos, por causa do pecado. E isso é muito triste, porque a nossa luta diária para vencer o nosso eu, a luta diária para vencer o mundo, para vencer as tribulações desta vida, tudo por causa da desobediência de um homem. E o texto que nós lemos fala: por causa da desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores. Porque é como se entrasse na célula humana, a pessoa já nasce com DNA pecador. E o texto diz assim: toda alma que pecar, esta morrerá. Além de pecar, agora você vai morrer por causa do seu pecado. O pecado agora está comandando o mundo. O pecado está no mundo. E agora todos os homens estão debaixo desse jugo, o jugo do pecado, que afasta você de Deus, que me afasta de Deus. E Deus levanta, meus irmãos, vocês não sabem muito bem da história de Israel. Deus levanta homens. Levanta Abraão, Moisés, Davi. E todos esses homens têm enormes dificuldades com o pecado. Lembre-se de Davi, quando ele premeditou, quando ele planejou pecar. E ele se viu numa situação tão difícil que no Salmo 51 ele ora ao Senhor: Deus, não retire de mim o seu Espírito Santo. Eu sei que eu fiz uma coisa muito feia, eu sei que eu errei demais, mas não retire de mim o teu Espírito Santo, ó Deus. Quantos de nós não estamos orando assim, meus irmãos? Senhor, eu fiz uma coisa tão errada, tão feia, eu falei uma coisa que não poderia falar, eu pensei uma coisa que não poderia pensar, eu fiz uma coisa que não deveria fazer, mas Senhor, eu estou aqui, perdoa os meus pecados. Eu penso que quando dobramos o nosso joelho, além de pedir e agradecer, a gente vai pedir perdão pelos pecados, né? Eu acho que não tem nenhum crente que não ora ao Senhor: Deus, perdoa meus pecados. Verdade. Verdade. E o pecado está no mundo, afastando o povo de Deus. O texto diz que o mundo jaz no maligno, e o maligno opera mediante o pecado. E esse pecado vem destruindo a humanidade, a ponto do Senhor se enfurecer com a humanidade e destruir a raça humana por causa do pecado. Ele instrumentaliza o dilúvio, as águas, para matar a humanidade. E quando nós pensávamos, meus irmãos, que o pecado ia morrer afogado, não morreu. Porque o pecado estava na célula, está dentro. Deus é mesmo. Então, com Noé e a sua família, criou os novos humanos. E está aí o pecado no mundo, o pecado comandando o mundo debaixo do jugo do pecado. O pecado no mundo. Mas passa-se anos. E um certo dia um homem está dentro de um rio. E ele aponta para a multidão. E grita para a multidão, apontando o dedo, dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus tem o poder de tirar, e tirou, meus irmãos, o mundo
pecado. João Batista reconheceu ele, dizendo: olha, este daí que eu não sou digno de amarrar fosse um tênis, olha, o cadastro do tênis. Ele tira o pecado do mundo. E agora nós estamos reunidos, sabemos que ainda convivemos com o pecado, mas nós não estamos mais debaixo do jugo do pecado. E o texto que eu li aos Romanos, ele fala assim: olha, se por causa da desobediência de um, muitos foram feitos pecadores, agora pela obediência de um, todos foram feitos justos. Você foi justificado pelo Senhor Jesus Cristo quando Ele morreu na cruz do Calvário. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Jesus não pecou. Como pode, né? E o texto bíblico diz que em tudo foi tentado. Os irmãos lembram quando ele é levado pelo Espírito lá para o deserto e chega perto dele o inimigo para tentar e diz assim: olha, Jesus, você não está com fome? Olha, pega esses pães, pega essas pedras e transforma em pães e se alimenta. Mas Jesus estava um relacionamento com o Pai, ele tinha um bom relacionamento com Deus, ele não ia permitir isso jamais. Então ele lança uma palavra para o inimigo, dizendo assim: ó, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí você pensa que o inimigo desiste? Aí o inimigo oferece tudo a ele, né? Leva ele para o monte e diz: lança-te daqui para baixo, que os anjos darão ordem ao teu respeito. E ele diz assim: olha, ao Senhor teu Deus não tentarás. Lá no Getsêmani, meus irmãos, na agonia da cruz, Lucas escreve falando assim, que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Ele chega para os seus discípulos e fala assim: ora comigo, por favor, porque a minha alma está angustiada até a morte. Ele poderia ter desistido ali, mas ele foi obediente. Eu tenho uma missão, eu não vou desistir. Eu tenho um propósito, eu vou obedecer, eu vou continuar. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. E lá na cruz do Calvário também, aqueles homens falam assim: desce daí, rapaz, se você é o Filho de Deus, mostra para nós que você é Deus mesmo. Até aquele que estava do lado: se você é o Deus, desce daí e livra a gente também. Mas ele não desistiu, ele foi obediente. Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5, que haja em nós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado ele na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e em morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe dando o nome que é sobre todo nome, e que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Aleluia. E essa obediência, meus irmãos, levou ele até a cruz. E na cruz do Calvário, ele deu o brado: está consumado. Dali para frente, o pecado não teve mais poder sobre nós. Mas, irmão Daniel, nós ainda pecamos. Sim, pecamos. E como pecamos, né? Pecamos no pensar. Ainda bem que nossos pensamentos não saem assim, né? O que eu estou pensando agora não aparece aqui a frase em cima, né? Ainda bem, né, meus irmãos? Pecamos no falar, como falamos coisas desagradáveis. E pecamos também nas atitudes. Contudo, meus irmãos, o texto que nós lemos, ele nos aponta para algo maior. Porque o texto diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Porque o pecado veio para afastar você de Deus, mas a graça veio para te colocar de volta. Há uma oportunidade a cada manhã para a sua vida. É por isso que nós agradecemos ao Senhor nosso Deus, porque se fosse por ontem, nós já estávamos no inferno, mas nós acordamos hoje pela manhã, e Ele diz: outra oportunidade te dou, e nós estamos gratos a Deus pela oportunidade concedida. Quantos estão perdendo a oportunidade, meus irmãos? Estão indo embora, jogando a oportunidade pela janela. Mas eu quero crer nesta noite que você está grato a Deus, aproveitou a oportunidade, e para agradecer a Ele, dizer: Senhor, muito obrigado pelo teu sacrifício na cruz. O teu sacrifício na cruz me deu condição de estar aqui nesta noite. Aleluia! Para que assim o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. Porque quando pecávamos, iríamos direto para a morte. Porque toda alma que pecasse, esta morreria. Mas a complexidade da morte de Jesus, meus irmãos, e que muitas das vezes a gente entende que Jesus morreu por nós, mas parece que não fica tão claro. Porque quando a morte vinha para tomar a vida de alguém, ela tinha todo o poder, toda a autoridade, porque aquela pessoa era pecadora. Mas quando ela chega diante de Jesus, como que a morte ia tomar a vida de Jesus se ele não tinha pecado? É uma pergunta para nós resolvermos nesta noite. Como que a morte poderia tomar a vida de Jesus se ela só tinha poder para tomar os pecadores? Aí Jesus diz, né? Ninguém tem poder de tirar a minha vida. Eu a dou. Se eu a dou, eu a posso tomá-la de volta. Porque quando Jesus morreu, nós morremos com Ele. Mas quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Glória a Jesus. E se nós estamos com Jesus, a
a morte não pode tomar a gente também. E mesmo que ela tome o físico, aquilo que é palpável, nós temos vida eterna com Ele. É o que está dizendo aqui. Também a graça renasce pela justiça para a vida eterna. O nosso corpo pode bater a sepultura, mas a nossa alma tem vida eterna com Jesus. Por causa de quem isso? Por causa de quem? Pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe, meus irmãos. Glória a Jesus. Glória a Deus. Podemos agradecer a Deus por esta palavra. Glória a Deus. Às vezes o Senhor enriquece, não causa dores. Essa é a graça de Deus. A graça de Deus é Jesus, enviado a nós como um presente para que nós pudéssemos ser salvos. Por esta graça nós somos salvos. Isso vem de Deus, né? Diz que nós temos que deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos cerca e prosseguir a nossa carreira olhando para quem? Para Jesus. Jesus em todo tempo, Jesus. Olhando para Jesus, não desviando o olhar, caminhando firmemente. Né? Alguns vão usar esse versículo, né? Onde a graça superabundou, para pecar. Meu Deus. Onde o pecado abundou, trouxe sofrimento, trouxe morte, trouxe dor, a graça superabunda porque limpa. Irmãos, é mais fácil nós sujarmos ou limparmos? Sujar, né? Sujar é fácil, não requer muito esforço, tão pouco inteligência, capacidade. Agora, para limpar, exige dedicação, disciplina, né? Exige paciência. Imagina que coisa linda que é a graça. Então, não tornemos esta graça barata, não. Ela custou um preço muito caro, é o sangue de Cristo. Amém? Então, louvamos a Deus por esta palavra, que o Senhor continue abençoando o diácono Daniel. E aquilo que eu sempre recomendo, guarde a palavra. Se alimente dela, vai digerindo. Né? Temos uma semana aí para meditar bastante sobre ela, tudo que Deus tem falado através dela. Amém? Nossas crianças agora vão fazer uma apresentação em homenagem às mães, e as irmãs ficam atentas aí, para seguir, em nome de Jesus. Amém? Pronto, irmã Cris? Louvado seja o Senhor Deus. Glória a Deus, aleluia. Abençoa Deus. Paz do Senhor a todos. Amém. O infantil, juntamente com a Escola Bíblica Dominical, nós gostaríamos de homenagear as nossas mamães esta noite, né? Nós sabemos que o Dia das Mães são todos os dias, porém, existe um dia reservado especialmente para nós. Olha que bênção! E nós gostaríamos de homenageá-las nessa data tão especial. Então, nós montamos um jogral a vocês, tá bom? Estudem com carinho, eles se aprofundaram nos estudos, leram bastante, treinaram bastante, só que eles estão um pouquinho tímidos, né? Mas vai dar tudo certo. Continua sendo a minha rainha. Mãe.
você já me amava antes de me conhecer. A primeira vez que me pegou nos braços jamais vai se esquecer. Os meus primeiros passos tive medo de cair, mas em seu colo me refugiava, nos teus braços me seguro. Quando me abraçaram, os teus beijos, teus carinhos, teus abraços eram que me acalmavam. Hoje eu cresci mais perto de você. Me sinto ainda tão criança, só ficaram as lembranças de alguém que com perseverança, que mesmo na dificuldade, nunca desistiu de mim. Quem tem mãe tem uma joia de valor imensurável, melhor amiga, companheirável, um presente de Deus que vou sempre valorizar. Mulher guerreira, exemplo de vida, olho por você, peço a Deus todo dia que te dê saúde, força pra lutar e guia teus passos por onde passar. Nos teus conselhos não vou me esquecer, vou levar comigo enquanto eu viver. Todos os dias, pra mim é seu dia, mamãe, você é o amor da minha vida. Que Deus abençoe você. Minha mamãe querida, que Deus abençoe você. Minha mamãe querida, te amo, mãezinha.
grupo infantil, nossas irmãs líderes, e que Deus abençoe a vida de cada mãe nesta noite. Graças a Deus, um dia abençoado por Deus, e que nós não deixemos só para esse dia, viu? Vamos corrigindo os filhos aí que no dia a dia não obedecem, fazem malcriação, aí depende da idade, viu? Não são só as crianças, não. Lembre de respeitar sua mãe todo dia, amar todo dia. Cada um tem o seu jeito de demonstrar amor, mas o importante é amar, né? E respeitar. Eu estou com 45 anos, eu nunca respondi minha mãe. O pastor tem às vezes um jeito meio bravo, mas é tranquilo, né? Coração é manteiga, tá bom? Então, respeite, honra teu pai, tua mãe, e os seus dias serão abençoados, prolongados na terra, e Deus se agrada. Vamos cantar aqui que seja uma profecia, né, a ser profetizada, e cada uma dessas crianças seja como que as mães, né? Tanto almejam que eles sejam, as mães que oram aí, que batalham para ensinar seus filhos, que suportam tanta coisa. Os pais não suportam tanto, mas as mães certamente suportam. É difícil. Eu trabalho onde eu trabalho, mas eu vi sofrimento de muitas mães. Como é o amor de uma mãe. A pessoa pode ser a pior pessoa do mundo, mas para a mãe dele não importa, né? Lógico, não quer dizer que concorda, mas sofre. Né? Então, parabéns a todas as mães, que Deus abençoe, que todos os dias seus filhos possam assim homenageá-las. Amém? Um versículo para as nossas irmãs, mães nesta noite, as futuras mães também, estejam incentivadas por essas crianças cantando tão bonito, né? Para vocês também serem homenageadas. Jesus mandou, eu vou repetir, é a palavra de Deus. Jesus mandou multiplicar, para que o nome dele seja glorificado, né? É assim o objetivo da família. Então, o cristão não pode entrar na onda do mundo, não, de não ter filho, não. Vamos fazer filho aí, minha gente. Faz filho que é bom, é beijo de Deus, é glória a Deus, é aleluia, né? É bom, é beijo de Deus, criança, meu Deus. Dá trabalho, mas é bom. Você também deu trabalho, o que você está reclamando? Agora não quer receber um pouquinho, não? É isso? Isso é profetiza aí. Amém. Glória a Deus. Provérbios, capítulo de número 31, e o versículo é o 28. Diz assim: levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Isso traz a individualidade, né? Porque ele está falando para uma, mas cada um fala para a sua. Então os filhos honrem suas mães, abençoe. Nós maridos louvemos a Deus por nossas esposas, mães de nossos filhos, que nos abençoaram, né? Dando a nós aí uma continuidade do nosso nome. Isso é maravilhoso. Então vamos resgatar esses valores cristãos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, mais uma vez, Deus abençoe, irmãs. Vamos nos colocar de pé para nós orarmos e louvarmos a Deus por esse dia, pela vida de cada uma de vocês, em especial. Sábado que vem tem a cooperação da juventude da igreja lá em Moema. É importante que todos estejam, né? Vamos, jovens, estejam mais unidos entre vocês, tá bom? Deixa um pouquinho a amizade do mundo no tempo lá. No dia da escola, vocês brincam, se divertem, mas vocês têm que estar unidos entre vocês. O povo de Deus tem que estar mais voltado para dentro, né, do povo de Deus. Não é proibido ter amizade lá fora, pelo contrário. Porém, convém a nós andarmos com aqueles que têm o mesmo pensamento, a mesma atitude. E nós temos erros e defeitos, somos pessoas, mas ainda é melhor estar com vocês do que estar com pessoas aí fora que vamos levar para longe do Senhor. Né? Porque nós todos aqui, ninguém é perfeito, mas estando juntos, nos aperfeiçoamos uns aos outros em Cristo Jesus, para chegarmos junto à glória de Deus. Né? Glória a Deus. Amém? Mais algum recado? A Melissa também vem à frente, está fazendo aniversário hoje, né? Vem cá, Melissa. Amanhã temos a reunião de obreiros e com as esposas, né? Eu também vou participar de uma mesma reunião.
Nós temos um novo pastor, o pastor José Prado Veiga. É importante estarmos lá para conhecermos qual não é a nova vinda. Muda o sacerdote, muda-se as leis também, é um dito bíblico, mas é uma realidade, porque ele vem com a forma dele administrar e nós precisamos conhecer isso aí. E os irmãos que puderem estejam lá no ponto de ensino para conhecer o pastor, conhecer saber como que Deus usa aí na palavra. Sexta-feira foi uma bênção, compartilhei com alguns irmãos e Deus tem nos abençoado. É assim que funciona. Quantos anos, Melissa? 10 anos. Meu Deus. Que responsabilidade, hein, Melissa? Glória a Deus. Então, irmãos, Deus abençoe a todos vocês. Tenham uma semana de paz na presença de Deus. Tem lugar aí para tirar foto das mamães aí, não se apresse. Vamos com calma, né? Aproveite este momento aí, tá bom? Que Deus abençoe. Pastor, é sua. Vamos ter a bênção apostólica. Oramos, irmãos, nesta oração, essa oração que nós ouvimos, né? Estou um pouco afastado aí, uma semana, quase 2 semanas. Não passei muito bem, mas estou quase a ponto, né? Para começar tudo de novo. Amém? Oramos, que precisa mais de oração? Querido Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, te agradecemos nesta noite por esta palavra que nós ouvimos através do teu servo para os nossos corações. Por ela, Senhor, glorificamos ao teu nome, sabendo que o Senhor nos ajuda e tem nos dado força, tem nos guardado, tem nos perdoado, tem nos levado à sua presença. Te agradecemos por tudo que nesta noite já ouvimos, meu Senhor, na apresentação das crianças, as mães que estão presentes. Seja abençoada nesta noite pelas tuas mãos, ó Deus, que cada um sinta-se feliz por ter trazido a este mundo seu filho, a sua filha, meu Deus, para a glória do teu santo nome. Agora eu te peço por esta criança que está aqui nesta noite, completando mais um ano de vida, que o Senhor possa o abençoar, estender as mãos, guardar de todo o mal, fazer com que ela cresça, Senhor, no temor da tua palavra, que ela seja uma bênção, um canal de bênção na tua casa, que ela possa ser usado para o louvor, seja aquilo que o Senhor escolheu. Abençoa a sua família, sua mãe, seu parente. Meu Senhor, damos graça por tudo isso. E nesta noite, ao sairmos deste lugar, nos livra de todo mal, Senhor, guardando uma noite de paz. E amanhã um dia, para a glória do teu nome, é o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Com o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo fiquem com todos e todos digam amém. Thank you.